Ô, velho Vamp, o Depay tá chateado, ô, velho Vamp. O Depay tá incomodado. O Depay fez desabafos nas redes sociais. Ele fez desabafo forte nas redes sociais dele. Por quê, Marcos André? Porque a ESPN, ela trouxe a notícia ontem, né, que a gente até falou aqui no Bate-Pronto, sobre o Memphis Depay irritado com a forma como o Corinthians conduziu a volta dele da data FIFA. Na apuração da ESPN, o Depay passou por uma viagem de longa duração, com mais de 11 horas até o Brasil, passou uma semana com um fuso horário de 6 horas de diferença e se demonstrou cansado ao retornar, para o Corinthians. Ele queria um processo mais gradual para voltar às partidas, e na opinião dele. O resultado de 1-0 no jogo de ida diante do Atlético Paranaense era o suficiente para não forçar a presença dele logo no começo, no compromisso em Itaquera. Agora, ontem o Depay esbravejou nas redes sociais, falou que inventam coisas que ele fala, que a imprensa inventa coisas que ele fala. Chegou até que ele acredita em Deus e acredita em karma para as pessoas que estão trazendo aí notícias falsas sobre ele. Mais uma vez o Depay sendo ali o centro das atenções. O velho Vamp, será que ele está incomodado no Brasil? O que você ia falar, Carlos? Pode falar. Não, pode concluir, Tico. Pode concluir. Nada demais, não. Não, pode falar. Mas você acha que ele está incomodado com toda essa situação? Não sei, né? A gente sabe que tem pendências, né, do Corinthians com o Depay, da parte financeira. Em relação à distância, ele sabe que ele está saindo de um continente e vindo para outro, né? E ele está vindo para um país continental. Né? Ele, ali na Europa, acostumado a jogar ali da Holanda, vai para a Bélgica, vai até de carro ou de ônibus, jogava na Espanha, vai ter que ir ali até a França jogar, ou na Inglaterra, ou jogar em Portugal. A gente sabe a dimensão que é você jogar uma Liga dos Campeões. O Real Madrid agora vai ter que encarar um voo que vai dar quase 13 horas. Quase ele vir aqui jogar no Rio ou em São Paulo, né? Que é mais longe, nem no Amazonas. No Amazonas seria até mais perto, que fica mais próximo da Europa. A Madrid vai ter que encarar uma viagem dessa aí. Então, quando você vem, vou jogar no futebol brasileiro, tinha que saber que a duração de voo a Amsterdã, São Paulo, gira em torno de 12 horas. Não sei se veio de jatinho, e se não veio de jatinho, veio em voo normal, vem de primeira classe executiva. O que se pode discutir aí se ele chega e fala para o Dorival, comissão técnica, que estava cansado e não estava apto para atuar diante do Atlético Paranaense. Mas em questão de logística, de distância, tem que saber, né, filho? Afinal de contas, ele não deve ser um cara analfa, né? Ele compõe aí música pra caramba, ele ganha bem, sabe contar, sabe o que deve, e devia saber também que gira em torno de 12 mil quilômetros a distância de Amsterdã, São Paulo, né? Tem que saber isso. Agora, a questão de estar cansado e botar ele para jogar é uma coisa interna. Mas a parte geográfica, de geografia, ele tem que saber que ele está em outro continente e num país continental. Não é pegar um voo de Amsterdã e estar em Bruxelas, de voo não dá nem 30 minutos. Ou de carro, que dá 2, 3 horas. Né? Ou estar na Espanha e em Portugal, que é do lado. Tem viagens longas também na Europa. Mas quando você joga a Liga dos Campeões, normalmente vai os times ali, né, da comunidade europeia. O leste da Europa fica um pouco mais longe, que nem o Real Madrid agora vai ter que jogar num país que quase é divisa com a Ásia. O Depay, né, ele falou o seguinte, ele postou assim, foi uma postagem até longa, né? Ele escreveu bastante nessa postagem. Ele disse o seguinte, traduzindo aqui para o português: muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra meu nome continuam. Tudo para quê? Tentando colocar as pessoas contra mim, tentando criar atrito entre os apoiadores e eu, entre os torcedores, né? E eu,
tentando criar uma imagem ruim, vou contar isso a vocês. Chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas, e esse momento será muito em breve. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação que não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir a todos. Tome cuidado, disse o Depay na sua publicação. Mauro, é um Depay, né, meio que declarando uma guerra aí contra alguns veículos de comunicação. É um Depay que desde que ele chegou no Corinthians, né, ele sempre se posiciona quando tem alguma polêmica envolvendo o nome dele. O Depay sempre fala, e muitas vezes pelas suas redes sociais. Você acha que o Depay parece incomodado, Mauro, no Brasil? Eu sei que, assim, vira e mexe tem essas polêmicas, né? Eu acho que, sei lá, desgastante, algumas coisas que poderiam ser resolvidas lá dentro do clube acabam ganhando aí rede social. Não acho isso bom pro Corinthians, não. Já foi o profissional que ele queria, foi embora, queria que recontratasse. Agora isso. Um jogador conhecido, jogador caro, jogador importante, ele vai estar na mídia, né? Normal, as pessoas vão falar muito sobre aquilo que ele faz, né? Mas eu acho que, assim, nos últimos dias, mais polêmica do que jogo, né? Pelo time, né? Pela seleção ele jogou. Jogou, fez gol e tal, tá tudo bem. Quebrou o recorde, né? Quebrou o recorde, né? Mas acho que tá jogando pouco e muita polêmica, né? Mas você acha que o Depay, isso pode prejudicar o Corinthians, esse comportamento do Depay? Muita polêmica, porque você diz que ele tem jogado menos do que se envolvido em polêmica. Pode acabar prejudicando o Corinthians, o teu principal nome, sempre tendo algum desgaste. E outra, né? Tem aquilo também. O que ele acha? Que ele vai ser o Depay e que ele não vai ser falado pela imprensa? Ué, ele tem o valor que ele tem porque ele é o Depay. Porque ele é um jogador midiático, porque ele é um jogador grande. Eu acho que ajudar não ajuda. Não vejo como isso possa ajudar. No momento até de uma certa tranquilidade, né? O time se classificou na Copa do Brasil, quando jogou com o Palmeiras estava todo desfalcado, não perdeu. Manteve aí uma boa sequência contra o seu grande rival, né? Ganhou do Fluminense, o jogo foi horrível e tal, mas ganhou. 1-0, fora de casa. Se colocou numa situação melhor na tabela. Assim, um momento de uma certa calmaria, né? Aí, de repente, num clube que está sempre com muitos problemas, muita coisa bombando o tempo todo, aí vem esse tipo de polêmica, eu acho que poderia ser evitado. Para o Corinthians, não vejo como isso vai beneficiar. E o Mauro lembrou um detalhe importante, né? O Depay, ele gera uma polêmica no Corinthians num raro momento que era para ser de paz. Porque o Corinthians, nesse momento, ele está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, que só vai acontecer depois do Campeonato Brasileiro. E o Depay, ele arruma uma confusão no momento que o Corinthians chega a 5 jogos sem perder, no momento que o Corinthians se distanciou da zona do rebaixamento, no momento que era para ser de tranquilidade, Flávio. Isso é um agravante, né? Porque a gente está falando de um Corinthians que desde o começo do ano gera atrito. Na verdade, desde o fim do ano passado. Porque teve a briga contra o rebaixamento, aí o Depay chega, o Corinthians foge da zona e faz uma campanha de 9 jogos ali, sem perder, se classificando para a Libertadores. Depois disso, o Corinthians vence o Campeonato Paulista, mas aí tem eliminação da Libertadores, crise. Eliminação da Sul-Americana, crise. Impeachment do presidente, crises dentro da diretoria. Nossa, polícia na sede, virou página policial, envolvimento em formação de quadrilha, né? De organização criminosa por parte do ex-presidente. E aí agora
quando tem um presidente eleito novamente, né, teve aquela eleição feita pelo Conselho, o Stabile ganhou. Quando o Corinthians tem uma série boa no Campeonato Brasileiro e está classificado para a semi da Copa do Brasil, vem uma polêmica desnecessária, Flávio. Eu não sei como é que gerou, não, mas é que o Corinthians, o Depay é o mais importante do time, então é claro que acaba gerando esse tipo de coisa. Teve uma situação que aconteceu aí que eu morri de dar risada envolvendo o Depay, mas não é nem polêmica, não, é um negócio que aconteceu. Ele estava jantando, né? E aí, de repente, começou a juntar um monte de mulher lá na porta e tal, umas menininhas, e gritaria e tal. E quando ele saiu, o carro blindado, todo escuro, as meninas começaram a gritar e ele se empolgou. Parou, desceu, tá na internet aí. Aí ele desce nas redes sociais e aí tira foto e as meninas com a cara de decepção, sabe? Mas tiraram as fotos, ele, como é que vocês descobriram que eu estava aqui e tal, né? Foi o intérprete falando. As meninas, não, foi intuição e tal. Aí as meninas que postaram isso aí, as meninas falam assim, a gente achava que quem estava aqui era a Virgínia, que é uma influencer aí. Bateram errado o negócio, mas para não ficar chato, elas tiraram foto com o cara e falaram, quem é ele? Foram gentis. Quem é ele? E eles, vocês querem ir comigo? Então, quem é? Então, foi muito engraçado isso aí. Foram mas legais. As meninas ainda foram legais, porque elas poderiam falar, quem é você, né? Quero. Eu não conheço porque não é minha idade, não, enfim. Mas eu fui olhar, eles são meio diferentes, sabe? A Virgínia e o Depay, eles são um pouco diferentes, viu, mano? E aí ele saiu todo, né, pimpão, falou, um monte de mulher veio atrás de mim e tal, não sei o quê, e perguntando como é que elas descobriram. E a menina é intuição. Então, realmente o Depay, ele é agitadinho, né? Ele até falou, vocês não querem ir lá comigo? Então, assim, não, tá tudo na internet. Foi um episódio engraçado envolvendo o Depay. O Corinthians não vive sem polêmica, Bilhado, faz parte do DNA do time, né? Então agora que ele está um pouco mais calmo, vai ter uma agitação ou outra, mas cumpriu o que tinha que cumprir, né? Agora, ainda mais se conseguir ganhar a Copa do Brasil, nossa, vai estar o ano. A princípio, o Corinthians, com a confusão que ele arma, do jeito que ele está, só dele sair de lá de perto da zona de rebaixamento, já cumpriu o que tinha que cumprir. Mas, Flávio, tem aquele negócio também de o Depay poderia ter uma sensibilidade, né? Para, no momento que o Corinthians começa a ter paz, ele criar uma polêmica diferente. É combo, né? É um pacote completo, né? Eu acho que ele tá com o saco meio cheio também, né? Ele já veio, já ficou o tempo suficiente, já cantou aí nas comunidades, já ganhou uma grana, ele já acostumou com isso tudo, né? Agora ele já deve estar meio de saco cheio e não recebe em dia. Não sei se agora está recebendo, mas nunca recebeu. Deve estar com o saco meio cheio. Se aparecer uma proposta da Europa, ele vaza rapidinho. E o Corinthians também não acredito que faça muito esforço para segurar, não, já que está pesado, né? O custo do Depay é um custo bastante elevado. Porque toda essa situação do Depay, para mim, poderia ter sido evitada. Tá? Poderia ter sido evitada. Tá bom, a imprensa tá falando que ele ficou chateado, que ele não queria voltar já jogando. Tá bom, deixa passar, pô. Se ele deixasse passar essa situação, ela ia ter muito menos visibilidade do que ela está tendo. Toda essa notícia, ela só ganhou uma repercussão surreal porque o Depay foi e fez essa postagem nas redes sociais. Eu acho que o jogador, às vezes, ele precisa ter essa malandragem, ele precisa deixar passar. Claro, quando é uma acusação muito grave, quando são coisas que mexem com a sua personalidade, com a sua vida pessoal, tudo bem, aí se pronuncia, fala, desmente. Agora, uma coisa tão boba. O Depay queria voltar aos poucos. O Depay não queria já voltar jogando contra o Atlético Paranaense. Que se dane, pô. A partir do momento que ele posta nas redes sociais, ô Vamp, é que isso gera repercussão. Eu acho que o jogador, às vezes, ou ele quer realmente aparecer, ou ele quer realmente mídia, porque ele sabe que isso vai dar mídia, ou ele dá uma repercussão que o assunto não teria. Aí, na minha opinião, é burrice, Marcos André. Tico, a gente sabe que quando você contrata alguns atletas e até treinadores, né, você tem que saber, analisar, ver qual o combo que vem nisso tudo, né? Então, em relação ao Depay, todo mundo já sabia quando vai lá pegar um jogador internacional, um jogador de Copa do Mundo, que defende a seleção do seu país,
O artilheiro, você vai saber a carreira do cara, não é um cara que chega no anonimato, por isso que talvez ganhe esse salário que ganha dentro do Corinthians. O cara jogou no Lyon, Manchester United, Atlético de Madrid, Barcelona, seleção holandesa, quer dizer, já vê um combo completo, né? E ainda mais agora com redes sociais tudo, qualquer coisa que você poste e fala, todo mundo vê automaticamente, né? Vê no geral. A gente viu aí, no meio de semana passado, o Lianco postou alguma coisa... Postou uma coisa indelicada, tentou apagar, mas já fica ali carimbado, né? E outros. Tem o caso do Lianco que veio à cabeça aqui agora, aquela declaração polêmica do Clássico, né, quando é eliminado da Copa do Brasil. Então, gosta de ver disso, gosta de estar nessa roda, né? Não é solidão. Tem uma galera, eu acho que às vezes os caras fazem de sacanagem para as pessoas estar comentando e ter visibilidade, como é que você fala, ganhar like, ganhar clique, sei lá. Essas paradas aí, porque é necessário levar fumaça para onde já está tudo pegando fogo. Mas eu acho, isso que o Vampeta está falando, que eu até inseri na pergunta, eu acho que é a mais pura verdade. Gosta de estar na mídia, pô. Gosta de estar na mídia. Porque sabe, o jogador experiente, principalmente, ele sabe que se ele deixar o assunto passar, se o jogador deixar o assunto passar, vai ser muito menos falado, vai ter muito menos repercussão. É o que eu falo, se for coisa pessoal, se mexer, né, com a moral do cara, se fizer uma acusação falsa ao cara, aí eu acho que tem que falar mesmo. E eu sou a favor de dar uma resposta à altura da pergunta, se tiver ataque na pergunta, responder com ataque. Agora, o Depay é experiente pra caramba. O Depay é o maior artilheiro da história da seleção holandesa e ele sabe muito bem que a resposta dele vai ter mais dimensão do que a notícia que foi dada. Então, eu concordo com o Vamp, que é mídia, que não foi nada de grave também do que foi falado na reportagem. E aí traz uma crise ainda maior do que a crise, do que já é. Porque, ó, eu tô lendo aqui a informação na pauta que tem mais notícia negativa do Corinthians fora de campo. A gente tem, além de investigar uso de cartões de crédito e relatórios de despesas da presidência do Corinthians, o Ministério Público de São Paulo apura possíveis conexões entre Corinthians e a facção criminosa PCC, gente. A investigação foi ampliada após depoimento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que declarou ao MP, em 14 de agosto, que o crime organizado se infiltrou no clube e que, por conta disso, estava sofrendo ameaças por sua atuação. Promotor responsável pelo caso, Cássio Roberto Concerino, suspeita que jogadores do Corinthians tenham se hospedado em imóvel que pertence a José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão, que é apontado em outras investigações como figura de peso no crime organizado. Em manifestações proferidas no processo na última sexta-feira, o promotor pede explicações a Fausto Vera, Rodrigo Garro e Thales Magno. Ele quer saber se o trio realmente morou num apartamento que pertence a Alemão, no bairro Anália Franco, e se o Corinthians participou da intermediação da locação. Vale ressaltar que não há qualquer suspeita de cometimento de crimes por parte dos atletas até o momento. Eles foram questionados na condição de testemunhas. Ou seja, olha tudo que já acontece, né, no Corinthians, olha tudo que vem acontecendo no clube, e agora a gente ainda tem o Depay fazendo postagens, fazendo ataques, a imprensa. Eu acho super desnecessário e é mais uma vez o Corinthians nas páginas policiais, Mauro César Pereira. Será que vai demorar para isso passar? Para o torcedor deixar de ver o Corinthians em escândalos policiais, Mauro? Não dá para prever, né? Mas virou uma rotina, né? É um negócio muito sério. Além da questão financeira, o Corinthians muitas vezes nas páginas policiais. E
Tem muito torcedor que fica irritado quando se fala sobre isso. Como é que você vai ignorar isso, né? Como é que você vai virar as costas para isso? São problemas sérios que estão se avolumando e continuam acontecendo. E, enfim, difícil prever quando isso vai acabar. Cada hora é uma coisa diferente, né? Terrível. Flávio Prado, cada hora uma coisa diferente e cada hora alguma coisa mais grave do que a outra, né? Isso é o principal. São sempre assuntos bem graves. Realmente aí entra uma coisa muito pesada, né? Aí já se fala em crime organizado, aí realmente é muito difícil a gente emitir qualquer opinião, porque é uma questão policial. O jogador, quando ele vem, ele não sei se o clube ajuda a indicar e tal, mas enfim, o jogador vai morar no lugar, o local citado aí é um local de um nível muito elevado, as pessoas que querem morar bem, têm condição para isso, moram nessa região, ali perto do centro de treinamento do Corinthians, é o mais perto, né, do centro de treinamento do Corinthians desse nível. Então até aí está tudo normal. Daí para frente, essa apuração, como é que você chegou nesse local, se o clube indicou, aí já fica muito difícil a gente opinar, porque realmente é uma investigação policial, é uma coisa que a gente não tem detalhes, né? Não tem nem como opinar sobre isso, Pilhado. O Vamp, mais uma vez o Corinthians nas páginas policiais, mais uma vez uma crise, e num momento que era para ser leve, né, Vamp? Dorival Júnior sem pressão, bem agora no Brasileiro, sem problemas na Copa do Brasil, classificado para a semifinal. E surge agora mais uma denúncia fora de campo, Marcos André. A única coisa aí que eu sei que é certa é que os atletas não sabem. Os atletas são contratados, vem jogar no Corinthians. Normalmente a maioria dos atletas que atuam no Corinthians moram na Zona Leste, no bairro do Tatuapé, ou na Moca ali. Hoje mudou muito. Muitos moram em Alphaville, que é bem longe, para treinar no centro de treinamento do Corinthians, que fica ali na Marginal, né? Ayrton Senna, quer dizer assim, mudou muito. Mas os caras, quando chegam no clube, né? Você acha que o Garro, o Thales Magno veio dos Estados Unidos, o Garro, o Afonso Velho, os caras veio da Argentina. Chega no clube, fica no hotel, normalmente fica no hotel ali mesmo no Tatuapé. O Depay que mora no hotel em outro lugar, né? E dali tem pessoas que trabalham num clube que pegam imobiliários e vão mostrando apartamentos dos jogadores. Normalmente, apartamentos mobiliados. Foi assim até quando eu jogava. Eu vim da Holanda, fiquei num hotel aqui na Avenida Paulista, onde o Corinthians concentrava. Nisso, o professor do Corinthians me indicou um corretor de imóveis, que me levou para ver algumas unidades de apartamento, para você poder escolher. E você mora, você não sabe de quem é. Né? Você não sabe quem é o dono, quem é o proprietário. Normalmente, o clube é que te apresenta isso. Né? Porque isso, eu concordo, dos atletas não tem muita coisa demais. A denúncia grave é ter o crime organizado infiltrado no clube, né? E não só no clube. A gente vê que hoje está infiltrado em várias situações, mas é uma denúncia aí fortíssima, né? É uma denúncia fortíssima do Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho aí Deliberativo do Corinthians. Fazendo essa denúncia, mais uma vez, o Corinthians sendo assunto aí fora de campo.